Ao vivo. Boa noite, mais uma noite aqui, informativa. Eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Mais uma noite aqui com as minhas parceiras, essa convidada maravilhosa. Nós somos do Amor Exigente Cedro, aqui de Mato Grosso do Sul. Quero informar a todos que nós temos reuniões semanais às quartas-feiras, pela ferramenta do Zoom, e vocês podem estar acessando, e todas as informações estão nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, do Facebook Amor Exigente Cedro FEAE, de onde estamos falando. Temos também um perfil no Instagram, que é Amor Exigente Cedro, e lá vocês vão ter acesso a todo o nosso trabalho, né? Mas especialmente as nossas reuniões de família, que vão continuar online ainda por tempo indeterminado. Nós tivemos bastante procura, muitas pessoas do Brasil todo que não têm acesso às salas presenciais, que estão voltando devagarzinho, né? Dependendo de cada coordenador. Então, a nossa reunião online vai permanecer ainda por um tempo. Então, quem não tem, quem tem dificuldade de estar indo a uma sala presencial, que seja longe, que você está preocupado, é de risco, pode estar acessando e entrando nas nossas reuniões de família, que nós teremos muito prazer em recebê-los, né? Não é, Yaren? Com certeza, sempre de coração muito aberto para receber vocês tanto nas reuniões presenciais quanto nas virtuais e por aqui também, né? É sempre um prazer estar aqui, eu, você, a Suzana e esses convidados tão especiais que trazem para a gente uma bagagem tão linda, né? Que mostra o quanto o amor exigente funciona. Hoje a gente vai estar começando a falar um pouquinho lá dos nossos pequenininhos, né? Lá de como começa tudo. Eu acho que vai ser um papo leve, um papo bem legal, né? Vamos falar aí da prevenção precoce, de como a gente consegue alcançar os nossos baixinhos também. Né, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. Como vai você? Cada vez melhor. Cada vez melhor, sempre. Hoje estamos com muita alegria recebendo mais uma parceira de Amor Exigente, a Roberta Lima, voluntária e coordenadora do Amor Exigentinho. Gostaria que você, Roberta, se apresentasse e contasse como você começou no Amor Exigente, mas no Exigentinho. É difícil de falar? Boa noite a todos e a todas. Desejo que vocês estejam cada vez melhores, buscando realmente estar cada vez melhores, acreditando nisso, colocando o desejo, né, em ação de estar melhor. Meu nome é Roberta Lima e eu gostei quando a Suzana colocou voluntária na frente do coordenadora, porque é assim que eu me sinto. Primeiro, eu sou voluntária e estou coordenadora do Amor Exigentinho pela FEAE, junto com uma equipe que estamos formando, né, para conseguir atender Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Itália e Israel. Então, somos muitos, né? Então, precisamos aí de uma coordenação um pouco maior e a gente está montando essa equipe e eu sou uma das coordenadoras. Bom, Suzana me perguntou como que eu cheguei, né, me voluntariei para o Amor Exigentinho. Eu sou do Amor Exigentinho, grupo de apoio, porque o Amor Exigentinho ele pode estar como grupo, né, metodologia dentro de ONG, creche, mas eu venho do grupo de apoio. Então, eu iniciei primeiro no grupo de apoio. Entrei, conheci primeiro a metodologia do Amor Exigente, e eu venho do problema instalado. Então, eu cheguei ao Amor Exigente, porque tenho, né, na minha família a questão da dependência química, eu sou filha de um alcoólico e irmã de um adicto, que hoje está em recuperação, caminha em recuperação há 12 anos. E cheguei ao Amor Exigente
com, né, as questões de adolescência, com meu filho, tinha muita dificuldade. Bom, dizem que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Na minha família já tinha caído 2. E o medo de cair, né? E o medo de cair um terceiro raio, né? E essa dificuldade, e é tão importante a gente dizer assim, necessariamente você não precisa ter um problema para buscar o amor exigente. Mas quando você já tem um problema, busque, porque vai te ajudar muito. Então, eu cheguei no amor exigente buscando respostas, necessitando de um apoio, necessitando deste acolhimento. E, a partir de conhecer a metodologia do amor exigente, de me reestruturar como pessoa primeiro, porque começou por mim. Começou eu colocando em prática os princípios na minha vida, me tornando uma pessoa mais assertiva, colocando os pontos nos is onde precisavam na minha família, na minha autoridade. E, depois de 1 ano, o meu grupo perguntava muito, estamos precisando de voluntários, estamos precisando de voluntários. E eu ficava quietinha, eu dizia assim, não estou pronta. Não estou pronta. A Roberta era igual eu. Não estou pronta, gente. Às vezes tem que ser meio no laço, né, Roberta? Como nós temos com a Yaren aqui, quem sabe? Quem sabe depois de uns 5 anos, 10 anos, eu esteja pronta. Não estou pronta, não estou pronta. E aí, eu digo que não veio do meu coração o desejo do amor exigentinho, veio do pedido do grupo e a minha gratidão pelo grupo, pelo acolhimento, por todas as mudanças que aconteceram na minha vida. E me pediram, olha, o nosso grupo tem um sonho muito especial. A gente já tem a sala de familiares, temos a sala de sobriedade, mas não temos amor exigentinho. O grupo tem 20 anos. Sonhamos com isso, sonhamos. Aí eu falei, gente, eu não estou preparada para ser voluntária. Nunca trabalhei com crianças, né? Venho da área do comércio, não tenho essa habilidade, não é para mim, né? E aí um dia eu era muito participativa no grupo, estava sempre querendo ajudar. Eu acho que o voluntariado, você tem essa disposição, né? De você quer devolver por gratidão o que você recebeu. E aí o grupo confiou em mim primeiro. O grupo me amou primeiro, me incentivou primeiro. Disse, não, Roberta, vamos fazer o seguinte, faz a capacitação. Faz a capacitação, conhece melhor a metodologia, depois você fala para a gente. E eles foram me incentivando, e aí eu fui atrás de conhecer o que era a metodologia. Achei que era para brincar com as crianças. Eu falei, não, eu tenho filhos, né? Eu dou conta de brincar com umas criancinhas. E aí eu fui entender que a metodologia do amor exigentinho é a mesma metodologia do amor exigente. Que aquilo que a gente oferece, aquilo que foi ofertado para mim como metodologia, era o que eu teria que ofertar para as crianças também. O mesmo apoio, a mesma metodologia, com os 4 pilares, né? É isso que eu ia te perguntar, né, em seguida. Como é que funciona o amor exigentinho, assim? Se tem uma idade, como é que é? Se tem uma idade limite, uma idade para iniciar? Como é que é isso? Explica aí para a gente, então. Bom, aí eu fui me capacitar. Corri, né? A primeira vez que eu vi uma reunião de amor exigentinho, eu falei, isso não é para mim, não. Não é para mim, não, né? Não dá. É muita responsabilidade. E aí, novamente, o grupo acreditou em mim primeiro. Como funciona? Nós acolhemos crianças de 4, apesar do exigentinho, de 4 a 17 anos. A metodologia é a mesma do amor exigente, se apoia em 4 pilares, 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, espiritualidade pluralista e responsabilidade social. Só que a metodologia, ela é a mesma, só que a gente separa por faixa etária, porque a linguagem que a gente fala com uma criança de 4 anos não dá para ser a mesma que eu vou falar com um jovem de 17.
Então, ela é separada por faixa etária. E todo o nosso material, Tânia, Suzana e Aren, é separado por faixa etária e adequado de forma lúdica para as crianças. Então, todas as atividades, elas são pensadas para as crianças. Não é palestra, né? Eu não posso chegar lá com as crianças e falar do princípio. Elas precisam vivenciar. É um estímulo, né, também, né? Tem que ser agradável, né? Uma coisa que interagir com as crianças. Acho que isso é o mais difícil, não é? Sim. Engraçado. Motivar. Sim, engraçado que quando você vai estudando os princípios, e aí você retoma, né? Eu já conheci os princípios. Aí eu tive que retomar todos esses princípios com um olhar lúdico. Como é que você transforma esse princípio em algo que a criança vai entender e que seja algo que seja divertido, que seja interativo, que não seja maçante para a criança, né? Então, esse é o nosso desafio. Nosso público é exigente, porque são 4 semanas e a cada semana nós vamos modificando as atividades, porque as crianças precisam de ação, né? Mas Roberta, a metodologia é a mesma. E como que funciona a aceitação da família com amor exigentinho? Porque às vezes a gente vê que as mães aqui, a gente não tem esse trabalho, né, em Campo Grande. A gente vê que as mães às vezes chegam no grupo e aí acabam não retornando, porque não existe esse apoio, né, que trazem as crianças e não tem como ficar, não tem como ensinar, não tem como passar essa informação. Como que funciona essa aceitação das mães quando chegam lá e tem um espaço para o filho? Tem uma linguagem para o filho? E o voluntário do Amor Exigentinho é preparado para acolher primeiro a família, depois a criança, porque a gente precisa explicar para a família qual é o nosso trabalho, que não é só um lugar para a criança ficar, para ela brincar, é a prevenção acontecendo, né? Então lá a gente não fala de substâncias. E como nós temos o grupo de familiares e temos o de sobriedade também, então as crianças, no meu caso, são de pessoas que venham para esses grupos. E como é bom e como elas se sentem melhores, só conseguem participar das reuniões porque tem esse apoio. Então, elas sabem que além de estarmos trabalhando a prevenção, de ajudarmos essa mãe com as dificuldades que ela tem com essa criança, com esse jovem, ela vai poder cuidar dela. Seja ela um familiar, esposa, ou seja ela alguém que está buscando a recuperação. Então, assim, o apoio que a gente tem como voluntária dessas mães é muito bom. Elas divulgam, e depois que as crianças começam a participar, as mães não podem mais deixar de vir para o grupo, porque as crianças cobram. Olha que legal. Cobram. Mas, Roberta, e quanto assim, você falou da espiritualidade pluralista, né, que vocês trabalham, como nós trabalhamos, mas quando os pais não frequentam o grupo, você trabalhar, por exemplo, só com as crianças, existe algum conflito entre que as crianças possam levar do que ouviram ali no grupo? Existe esse problema ou não? Olha, cada grupo tem a sua questão, né? Mas, em geral, nunca houve, porque quando nós falamos de espiritualidade e a espiritualidade pluralista, há pouco tempo eu fiz uma live com a dona Mari e ela me fez essa pergunta. O que é espiritualidade? É o caminho do bem. Nós cultivamos o caminho do bem. O que é esse caminho do bem para a criança? Quais são as escolhas? Quais são? E a gente vai trazendo as experiências das crianças, né? Aonde eu costumo dizer, o caminho do bem, ele é um caminho reto. Ele não tem curva. Ele é um caminho reto que todos nós somos capazes de trilhar, né? Então, se falar do bem, se falar daquilo que é bom, não tem conflito de religiosidade. Nós trazemos experiências para as crianças que elas entrem em contato com o amor que existe nelas,
eu costumo dizer, existe um amor enorme que mora em você. E aí a gente tem atividades, é uma atividade de um coração enorme, assim, e elas ganham esse coração no final, né? Então, é um quebra-cabeça que tem um desenho delas, e a gente vai colando esse quebra-cabeça nesse coração, e no final ela leva esse coração com a imagem dela e dá de presente para o seu familiar. Então, assim, eles não têm... Que lindo, Eles não né? têm o que questionar disso, né? Então, Pureza da criança, né? quando eu comecei há 22 anos, 23 anos agora aqui no Mato Grosso do Sul, né, em Campo Grande, o nosso grupo, o grupo que eu estava trabalhando, né, que eu estava assim, sendo voluntária, nós tínhamos muitos participantes, bastante mesmo. Então, tinha crianças e que não existia o amor exigentinho, né? Mas tínhamos pessoas que se dispuseram a ficar com as crianças, mas aí já era só assim, fazer um joguinho, uma brincadeira e tal, né? Depois aí foi acabando isso. Tivemos grupo de amor exigentinho aqui em Campo Grande, um tempo. Funcionava muito bem. E depois também aconteceu né, o pessoal foi diminuindo, as pessoas foram saindo. O que falta para a gente? Material humano. É responsabilidade, porque desde que você entra para você ser voluntário, você tem que ter responsabilidade. Você está abraçando aquela causa, né? Então, infelizmente, acabou. E aquela pergunta que a Tânia fez, eu acredito, você pode me dizer, né? Você que trabalha nessa área do amor exigentinho, dificilmente vai alguma criança nesse grupo que os pais não participam do amor exigente, certo? Olha, já aconteceu, como eu sou do grupo de apoio, mas o amor exigentinho pode estar nas escolas, e aí é PQVAE, como matéria, né? Nós temos em Tubiara que tem lá todas as escolas como matéria, tem nas creches, né? No grupo de apoio já aconteceu? Já. Tem adolescentes e aí jovens e não crianças, porque a gente tem que pensar que uma criança de 6, 8, 10 anos não vai sair sozinha. Em geral, o horário das reuniões são à noite para o grupo de apoio. Mas, em festividades, por exemplo, cursos de Educaê, os jovens, eu já cheguei a acolher jovens que estavam buscando ajuda para os pais, que eram dependentes químicos, e começaram a frequentar o amor exigentinho. E os pais foram, né? De tanto, eles precisavam de apoio, e aí é onde nós atuamos como fator de proteção. Esses jovens, e eram irmãos, né? Estavam cansados da dependência química do pai e da mãe, e pesquisando, descobriram o nosso grupo e foram acolhidos no grupo. E os pais depois foram e conheceram o trabalho e durante um tempo ficaram com a gente dentro do amor exigentinho, os jovens e os pais na sala de sobriedade. Então, acontece, sim, dos mais velhos irem, e hoje temos muitas informações. Então, assim, quem está dentro da família que tem um problema com dependência química, ao longo do tempo, esses jovens vão buscando informação. E a gente não pode esquecer que hoje nós temos a internet, né? Então, pode acontecer sim, Suzana. Ah, que bom, então, né? Eu acho que quando o Mas... jovem procura ajuda para a família, puxa, é tão assim gratificante ver isso, né? Porque normalmente a gente vê ao contrário, né? Não os filhos buscando ajuda para os pais, né? E a gente também tem, nos nossos grupos aqui, filhos que participam procurando ajuda para os seus pais. Hoje nós trabalhamos bem diferenciado mesmo de quando a gente começou, né? Nós temos tudo, como você falou. A gente vai se aprimorando, mas não podemos esquecer que
essa é uma peculiaridade do Amor Exigentinho. Para que a prevenção, o nosso trabalho possa acontecer, nós dependemos dos pais, nós dependemos que as famílias tenham a consciência da importância da prevenção e levem essas crianças. Esse, né, é como você falou, é o nosso compromisso como voluntário, de divulgar isso. Eu digo que prevenção é um caminho alegre, é um caminho delicioso de se fazer, de convidar. Então, é fundamental que isso aconteça para que a gente consiga manter os grupos de Amor Exigentinho. Roberta, então, você falou que começou, né, no Amor Exigente com um programa normal, né, e depois você só adaptou, teve todo um trabalho para uma formação para você adaptar isso para crianças e adolescentes. E os adultos que já conhecem o programa, por exemplo, eu sou avó, né? Como eu poderia, então, estar fazendo isso diariamente? Porque hoje em dia, isso é muito falado, né? Mas o difícil é a prática. Por exemplo, as crianças de até 10 anos ficam no celular, no TikTok, ficam brincando somente com coisas eletrônicas, né? Porque também os pais que estão trabalhando, principalmente agora em home office, né? As crianças estão copiando os pais, né? As mães têm páginas, perfil no Instagram, seguem pessoas públicas. Então, isso se tornou parte da vida das crianças e adolescentes. Não tem como você negar, não adianta você falar, não, vou tirar as crianças para brincar de, sei lá, pintar o chão, e ali vou conversar, vou ter um diálogo. Então, existe essa dificuldade de diálogo devido ao poder da internet, né? Que tem as coisas boas e as coisas ruins. Como trabalhar isso? Bom, primeiro, deixar claro isso, que quando eu fui para me capacitar para ser voluntária do Amor Exigentinho, nós temos um material pronto. Então, o voluntário do Amor Exigentinho recebe a capacitação como voluntário do Amor Exigente, porque precisa conhecer a metodologia, e como voluntário do Amor Exigentinho. Então, a gente precisa de uma capacitação dupla que não termina, não acaba. Não acaba, a gente vai o tempo todo aprendendo. Né? Eu digo que eu nunca estudei tanto na minha vida quanto depois que eu me tornei voluntária do Amor Exigentinho. E esse é o nosso convite, Tânia, o tempo todo. Estar trazendo a família, os avós, e para entender que tudo precisa de sobriedade. Né? Nosso programa fala isso. A questão não é hoje é muito difícil você ter crianças que não tenham acesso à tecnologia, que não tenham a questão não é o acesso, eu costumo dizer para os pais, a questão é o excesso. A questão é o demais, né? A questão é só isso. A criança, ela só brinca disso, ela tem acesso demais e em determinado momento os pais vão perdendo o controle disso. Então, assim, vai deixando na mão da criança e adolescente algo que, em potencial, pode ser uma arma. Essa é a questão. E aí, como tudo na vida, como é que funciona quando você tenta impor alguma coisa para alguém? Quando você fica o tempo todo apontando, tá errado, não tem que ser assim. A gente afasta. No nosso caso, a gente faz um convite à informação. Nós convidamos a refletir. A questão não é, então eu vou tomar o celular dessa criança. A questão é, se hoje ela tem 10 anos e eu não tenho autoridade o suficiente para tomar o celular dela, eu vou ter autoridade quando ela tiver 16? Quando ela tiver 17? Esse é o ponto. E aí a gente vai trabalhando isso. Dentro do Amor Exigentinho, nós temos as atividades com as crianças. Mas nós aproveitamos os momentos de comemoração para fazer reuniões onde a gente leve temas para conquistar esses pais, para fazer com que esses pais e avós interajam com a metodologia.
que eles ganhem estratégias para essa conquista, porque só ir lá e tomar o celular da mão da criança vai gerar um conflito. Então, sempre a gente tem atividades que vão integrar a criança com a família, com os avós. E esses avós ganhando argumentos e estratégias, meu Deus, ninguém segura. Até porque a criança com muita informação também, ela acaba entrando na defensiva. Então, se você só chegar lá e arrancar o telefone dela e falar assim, olha, chega disso, ela vai começar a falar vários pontos para você que vai acabar te deixando sem rumo, frustrado, porque a educação dela não está onde você queria. Né? E ela está se sobrecarregando de informações. Porque dentro de um grupo de amor exigente, a gente tem muitas informações. Né? Imagina uma criança que assimila isso tudo muito rápido, né? No grupo, uma das regras para as crianças interagirem, e a gente procura, apresenta o trabalho para os pais e conquista a criança. Dentro do amor exigentinho, nós não permitimos a utilização de aparelhos eletrônicos. Então, todas as brincadeiras e interações estão ali entre o voluntário e as crianças, né, separadas por faixa etária. No começo, a criança fica assim, meio, mas a gente vai fazer o quê? Né? Não tem outra coisa para brincar. Eu falo, calma, pode deixar que a gente vai ter opções e você não vai nem sentir falta do celular. Ao final da reunião, eu faço de novo a pergunta, e aí, tem ou não tem outras formas para se divertir? Então, as crianças sabem, na primeira reunião, elas tomam um susto, depois, assim, elas já chegam guardando, desligando o celular. E as famílias são convidadas a fazer o mesmo. Então, tem atividades onde eu digo assim, bom, a criança é responsável por levar como meta, porque as crianças têm metas, proporcionar um momento de interação. Né? Então, ela pode gravar um vídeo, entrevistar o avô, a avó, trazer uma história da família, montar um quadrinho com várias fotos do que foi a semana dela, perguntar quais são os sonhos dos avós, como era, quais são os sonhos que ele ainda tem, o que ele fazia quando ele trabalhava, o irmão mais velho, quando tem, quais são os sonhos, quais são os objetivos. Eu gosto de montar sempre essa árvore de sonhos e no final do mês a gente apresenta os sonhos das crianças, os sonhos dos voluntários, os sonhos da família. Você trabalha, então, as raízes culturais aí, né? Sempre. Eu vou colocar um coração aqui, porque eu fiquei apaixonado. Gente, vai guardando, vai guardando. Deixa eu só fazer um agradecimento aqui, que a gente está com pessoa do Uruguai, cara. Nunca chegamos lá, hein? Olha que são os queridos, eles são os né? queridos. Como é que é o coração? Tá ensinando as meninas a fazer coração, Roberta? Elas estão quase lá. Tô quase lá, hein? Meu coração tá quase chegando lá, tá quase ficando um formato parecido, né? Antes era um ovo, agora tá mais com formato, tudo bem. Pessoal, vocês que estão aqui interagindo com a gente ao vivo, se quiserem deixar perguntas, eu vou estar passando para a Roberta aqui, tá? Fiquem à vontade. Ela está aqui hoje para esclarecer várias coisas para a gente. Que os nossos baixinhos também são capazes. E eles são até, às vezes, melhores do que a gente nisso, hein? Porque quando tem essa interação que ela está falando, que a Roberta diz que trabalha no grupo, de interagir, né, com seus familiares, o que quer, o que pensa, o sonho, do que trabalhou, quer dizer, quando era jovem, né? Então, uma interação da família. É aí que a gente consegue descobrir algumas coisas que a gente não sabe, né? Às vezes você não sabe o desejo que tem o seu neto ou o seu filho, né? Se a gente não tem aquele bate-papo assim, mas aí, nessas perguntas, né? Como que flui coisas boas, né? Então, não é só para eles, isso é para a família, em geral. Todo mundo participa. Muito bom. Sim, tem uma outra atividade que eu gosto que chama Vamos Plantar Sonhos. Então, eu levo o vaso
E as crianças, quando saem, eu explico a dinâmica para elas e elas saem com um coraçãozinho de papel desenhado com essa missão. Elas precisam trazer essas sementes, porque esses sonhos são sementes. E isso são as pontes que a gente vai construindo, muitas vezes, para essa família que está desconectada, que está no momento familiar, que está cheio de conflito, que está cheio de dor, que está olhando só para o problema, para a dificuldade. Quando a gente começa, né, e eu tenho um hábito, eu levo todas as atividades para as crianças dentro de uma caixa de papelão fechada. Então, as crianças sabem que ali dentro tem o que a gente vai construir. Eu procuro levar atividades que as crianças construam e que sejam atividades que a gente vai construir um pouquinho a cada reunião, porque as crianças estão muito acostumadas às coisas prontas, na hora, num toque. Treinar esse reforço de esperar, de ser capaz de fazer alguma coisa. Dona Mara fala dos 3 Cs, né? Da competência com o sentido de habilidade. Treinar essas habilidades das crianças. Então, quando eu desço, vou chegando no grupo, que elas me vêm com a caixa assim na mão, elas ficam curiosas para saber o que vai acontecer. E as famílias também. Tudo isso são hábitos. A prevenção, o que é a prevenção? Começar a firmar trilhos que sejam de hábitos que essas crianças vão começar desde pequenas e que vão chegar até a idade de adolescente, adultas, com esses trilhos bem formados. Se a gente pensar nessa analogia, né, do trem, quando a gente tem esses trilhos bem formados, o trem vai conseguir chegar ao seu destino sem se desviar do caminho. E é isso que a gente tem a intenção como a prevenção. É igual aquelas histórias que as mães da gente contavam no meu tempo. A Yaren, eu acho que não chegou a ter essas histórias, mas que as mães da gente ensinavam e que pela vida toda a gente ouve o eco, né, da voz da mãe da gente. Cuidado, não mastiga com a boca aberta. Banheiro público, não senta. Não senta. É da minha época, sim. Você pode chegar... Isso permanece. Viu? Você pode chegar no banheiro mais limpo do universo. Aquela voz está dentro da sua cabeça. Não senta. Não põe a mão em nada. Não põe a mão em nada. Não toca. Essa é a intenção. É esse o convite. Esses são os trilhos, são os fatores de proteção que muitas vezes a gente nunca parou para pensar nisso. A gente só vai parar para pensar nisso quando a gente tem um problema. Quando lá na frente você se depara com a situação. Eu digo que o amor exigente faz a prevenção muito bem porque nasceu do problema instalado. Veio para cá com essa finalidade. E de tanto vivenciar o problema instalado, faz melhor do que ninguém a prevenção, porque a gente sabe o preço que custa para a família. Então, você imagina que se essa criança, desde pequenininha, ela tem esses hábitos bem formados, essa vozinha do não senta, não toca, não. Lá na frente, quando ela estiver exposta às múltiplas escolhas, ela vai ter essa vozinha lá dentro, bem firmada. Né? Vai ser muito mais difícil ela descarrilar. E a mesma coisa de um trem. Um trem, quando descarrila, ele faz muito barulho. E é essa a nossa intenção, trabalhando a prevenção desde cedo, convidando as famílias para participarem de forma alegre. A prevenção é um caminho alegre. E mostrar também que o amor exigente não é para quem tem o problema instalado, né? Ele é uma prevenção mesmo. Isso é muito legal a gente sempre enfatizar, porque as pessoas têm medo de chegar lá e sempre ser apontada, nossa, mas você já tem uma pessoa com dependência na sua casa? Não, eu não tenho, mas esse programa me traz vida, me traz vontade, me traz alegria, né? E eu acho importante a gente fazer esse voluntariado mostrando para as pessoas que funciona, mesmo você não tendo um problema instalado.
Eu acho isso programa muito de legal. qualidade de vida, né? Qualidade de Agora, vida. a Roberta falou muito sobre o trabalho com as crianças, e eu fiquei curiosa de saber como é o trabalho com os adolescentes, porque os adolescentes hoje já começam mais cedo, né? Com 10 anos já é pré-adolescente, 12 anos você já não tem diálogo mais em casa, né? Já tem um adolescente ali. E o adolescente é aquele que está buscando o seu espaço, sempre confrontando, né, o que já está aí, confrontando o sistema. Então, como que é esse trabalho, Roberta? Agora eu fiquei curiosa. Bom, a gente tem a mesma metodologia, só a forma de trabalhar é totalmente diferente. Com o adolescente, nós vamos trazer para esse adolescente, como forma de interação, o universo dele: música, arte, conversa e dinâmica. Então, até com as crianças eu utilizo isso. Eu preciso saber quem é essa criança, de onde ela vem, o que ela entende pela situação que ela está vivendo, quais são as fragilidades dela. E eu só vou conseguir isso, eu falo muito sobre o treino do olhar. Eu só vou conseguir isso se eu estiver disposta a olhar e a ouvir. Como adolescente, se eu chego com a mesma alegria e com a mesma vontade com o adolescente, naturalmente o adolescente, ele sabe de tudo. Ele sabe, nada a ver, tudo, nada a ver, nada a ver. Não, como é que é? ver. A Suzana tem um adolescente, como é que é, Suzana, que é a frase do seu adolescente aí da sua casa? É tantas frases, qual? Não pega nada, pega nada. Qual? Não, tipo nada a ver, né? Tipo nada a ver. E aí... Eu não sei de qual adolescente, porque tem dois, um acha que não é, mas acha que é, tá? Não, fica tranquila, a adolescência hoje vai até 30 anos. Tô no lucro, então. Infelizmente, eu já... Ensina a gente passei. a trabalhar com adolescente, que nós temos uma aqui, então. Pois é, não, adolescente hoje vai até os 30 anos, então tá complicado. Então, eu sempre pergunto, quando uma pessoa fala assim, não, eu posso trazer meu adolescente? Aí eu digo, quantos anos ele tem? Até 17 eu tô acolhendo, de 17 em diante, vai para a sala de familiares. Eu tô com uma pergunta. Termina mais tarde. Eu tô com uma pergunta aqui, eu acho que a Marilza não estava no comecinho quando você se apresentou, Roberto. Ela está perguntando aqui se você é educadora ou pedagoga. Educadora. Eu não fiz pedagogia. Agora eu estou graduanda de psicologia, mas eu sou educadora dentro da metodologia do amor exigente. Ainda não fiz pedagogia, eu optei pela parte de psicologia. Acreditei que a psicologia iria me ajudar a servir melhor. Eu acho que a psicologia existe uma escassez dentro da área que volta a essa parte nossa, a qualidade de vida, a prevenção do uso de drogas. Eu acho que você está num caminho bem legal. Olha, tá vendo o que o amor exigentinho fez? Me botou de volta nos bancos da faculdade. Olha, gente. Roberta, mas voltando então ao adolescente, quando ele fala para você, nada a ver. Como é que é esse trabalho em casa? Que os pais podem também estar aplicando, né? Com nada a ver. E aí, nada a ver, eu pergunto, o que tem a ver para você? O adolescente, ele tem uma capa, né, que ele até usa como proteção do nada a ver para automaticamente repelir. Quando você para e diz, eu acho que realmente nada a ver, me explica melhor. É algo que eu utilizo muito com eles. Tá, me explica melhor. Como você vê isso? Como você entende isso? E eu paro e dou essa escuta. E normalmente eu digo, eu não estou aqui para um debate. A questão não é debater. Nós temos direitos a escolhas, né? Nós podemos escolher. Agora, eu só gostaria de entender se eu posso escolher algo bom, por que eu vou escolher algo ruim? Algo que vai me deixar à margem. E aí me explica você o porquê, que sentido.
Normalmente eu digo, me diga você, me explica, eu quero entender. E normalmente quando a gente dá esse espaço e quando eles percebem que a minha intenção não é te convencer de nada, não quero te convencer de nada. Eu não quero dizer que você está errado e nem estou numa disputa para dizer que eu tenho razão. Eu quero te ouvir. Eu estou aqui, eu digo assim, o meu trabalho aqui é um trabalho de amor e por gratidão. Então, eu não estou aqui para disputar nada, não estou aqui para disputar cargo, nada. Eu estou aqui para te ouvir. Quando eles percebem que eu não tenho essa intenção de medir força com eles, se começa a abrir esse espaço. No momento que a gente abriu esse espaço, aí o território é nosso. Aí a gente pode, quando você começa a aprender a fazer boas perguntas, você vai ver que o adolescente, ele não tem argumentos, nenhum. O que ele mexe é com o emocional, porque ele te irrita, ele te testa. E aí você fala assim, você não consegue nem ficar calma, você quer me provar o quê? Aí eu digo, garota, eu fui treinada pelos melhores, você acha? Roberta, você poderia falar assim para nós, assim, quais são os fatores de proteção? A gente entende como fator de proteção tudo aquilo que protege. Se a gente parar, né, um indivíduo é um ser único. Ao longo da nossa vida, desde o momento da concepção até o final da nossa vida, nós vamos ter vários momentos de fragilidade. Nós não somos um ser que se desenvolve de forma uniforme. Nós temos esses momentos, períodos maiores ou menores de fragilidade. E o que são os fatores de proteção? São os fatores ambientais, e pode ser na comunidade, na escola, na família, nos amigos, que vão auxiliar aquele indivíduo nesse momento, que vão protegê-lo nesse momento. Então, assim, eu digo que são vários setores, e o ideal é que, se a família não é um fator de proteção, que a escola seja. Se a escola não é um fator de proteção, que a comunidade seja. Se a comunidade não é um fator de proteção, que a sociedade seja. O difícil é quando todas essas etapas não são os fatores de proteção para aquele indivíduo que naquele momento está fragilizado, seja porque ele vive numa família onde a dependência química está instalada, seja porque ele tem um problema, ou um déficit, ou uma questão emocional, ou um trauma. Se ele não foi apoiado pela família, e se ele chega lá na ponta e se torna um dependente químico, é porque várias camadas da sociedade, desses elementos, fracassaram juntos e ao mesmo tempo. Então, fatores de proteção é tudo aquilo que vai auxiliar o indivíduo no momento de fragilidade, que pode ser só aquele momento, de uma perda, de uma mudança, de uma transição, de um local, às vezes ele mora num local onde o local favorece, né? Tem questão de violência, tem a questão de abuso, tem a questão da exposição, da facilidade da substância. Proteção e prevenção são assuntos diferentes, certo? Fazem parte. Eu não consigo, para que eu atue como proteção, tá? Que eu faça a prevenção, eu tenho que fortalecer os fatores de proteção. Eu tenho que diminuir o risco. Uhum. Se eu não conseguir extinguir o risco, porque às vezes não é possível, se essa criança, por exemplo, ela está numa família onde existe o uso de substância, ela está naquele momento, vulnerável. Em risco. Isso seria, então, um dos fatores de risco. Sim. Quais outros fatores de risco, sim. então? A família, ela é o mais importante fator de proteção. Porque é ela que vai formar os hábitos. Porque é ela que vai acolher e perceber primeiro as fragilidades desse indivíduo. A escola, em segundo momento, é
esse fator de proteção. Eu vou E colocar assim aqui só mais sucessivamente. uma observação, que a Érica, eu acho que não estava mais no começo, e ela está perguntando, quando não se tem o problema instalado, como que se faz a prevenção? Os grupos de apoio estão abertos também, Érica, a familiares que não têm o problema instalado, tá? Porque o Amor Exigente ele é um programa de qualidade de vida. Então, Sim. seja muito bem-vindo para conhecer os nossos trabalhos. E não tem isso, gente. Ninguém vai chegar na porta e vai te perguntar assim, escuta, você tem a carteirinha de problema instalado? Você tem Sempre você será bem-vindo. Só entra com uma carteirinha de problema instalado, não é assim, não né, será, Roberta? E não se preocupem, não será colocado um crachá no seu peito dizendo eu tenho um dependente na minha família. Não. Nós teremos todo o prazer em recebê-lo, seja nas nossas reuniões virtuais ou presenciais. Roberta, então, nós fizemos uma live semana passada com a Isilda e perguntamos para ela como que começa, né? Como que o indivíduo começa o uso de substância. E ela, então, nos disse que primeiro a família, né? Oferecendo a cervejinha do final de semana. Então, olhar para esse seria, então, um dos fatores de risco, no seu entender. Sim, a família ela é sempre o primeiro fator. E a gente deseja que seja sempre um fator de proteção e não de risco. E aí eu nem digo assim, temos que pensar que não é toda a família que tem um problema de dependência química, alcoólica. Existem famílias que fazem o consumo de substâncias sem excesso. Então, existe a questão do uso e do abuso. A grande questão é que tipo de informação e como está o olhar dessa família para a questão das crianças. Porque as crianças não têm esse discernimento do que é uso e do que é abuso. Qual é o tipo de autoridade, de vínculo que essa família tem? Porque a grande questão não são das pessoas que têm o hábito de tomar um vinho no final de semana, que coloca o vinho no decantador e espera o vinho decantar e sentir o aroma. As famílias que vão ter problema geralmente não são essas. Porque até a forma de consumir a substância é diferente. A grande questão é o excesso. Existe aquela família que no final de semana dá o golinho. Toma aqui, filho, toma aqui no bico. É só um golinho. Mesmo quando não dá. Mesmo quando não dá, a criança toma. Quando fica ali voltados para o seu próprio uso, para a sua própria diversão, e esquecem que a criança ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. E que essas pessoas vão consumir a substância e elas estão sendo, naquele momento, o modelo do trilho que está sendo formado para a vida toda. Roberta, meu pai e minha mãe são as pessoas que eu quero imitar, naturalmente. Então, assim, se você consome em excesso, e mesmo que você não dê para a criança, você está modelando para ela o tipo de adulto que ela precisa ser. Porque você é alguém que ela deseja naturalmente seguir. Então, mesmo você falando sobre isso, né? Sobre o modelo. O que você diria, então, para um pai, um adicto em recuperação? Qual seria, como ele colocaria para o seu filho o problema dele? Quando ele colocaria e como ele colocaria? Nossa, que pergunta boa, hein, Tânia? Que pergunta Essa foi pesada, hein? Essa foi ótima. A grande questão é, antes de falar, qual é o tipo de informação que mesmo o adicto, que ele tem a respeito da sua própria doença. Porque dizer assim, eu sou um adicto, não vai fazer muito sentido para a criança. Antes de dizer, informar, porque o caminho de prevenção é um caminho de construção. Você não constrói um prédio com um tijolo só. Você não faz uma conversa uma única vez. Então, eu preciso preparar esse caminho. E eu vou começar por onde? Eu vou começar fortalecendo o vínculo que eu tenho com essa criança. Que idade essa criança tem? Ela tem capacidade cognitiva para entender o que eu estou falando? Se não, eu vou fortalecer esse vínculo,
eu vou falar das minhas dificuldades enquanto pessoa, depois eu vou falar que existe uma doença. Que existe uma doença que ela é despertada pelo quê? Eu tenho um livro que eu trabalho com as crianças que chama o Toninho e a Falsa Poção da Felicidade, que conta a história de uma poção que um mercador vem e vende essa poção, e essa poção transforma as pessoas. Então, comece por aí. Comece primeiro acostumando essa criança a falar e ouvir. Comece pelo afeto. Todo o caminho de construção, na prevenção, ela começa com o fortalecimento do afeto, do vínculo, de estar, ouvir e falar. Não é falar e ouvir e falar. Abrir esse espaço com a criança, de dizer assim, o que você viu? O que você sente? Para te situar, o que aquela criança entendeu? Muitas vezes os pais têm muita preocupação, principalmente os dependentes químicos que entram em recuperação. Eles têm vergonha desse período. E como é que eu falo? Como eu falo? Primeiro, restaure o que se quebrou ou o que não houve oportunidade de ser construído. Depois você fala que existe uma doença, que essa doença é despertada através de uma substância, no caso dele, o álcool, né? Mas é um caminho, não comece da substância... Jogando. Exatamente. Entendi. E você, assim, a família, né, quando tem a dependência química e a criança não sabe, né? Depois ela quer contar para ela saber que aconteceu isso e tal, né? A pessoa está em recuperação e tal, tantos anos. Tem uma idade melhor para informar essa criança? Tem sim. A criança até os 7 anos, ela entende o concreto. Ela não tem capacidade cognitiva, e aí eu preciso colocar uma aspas muito grande, depende muito de como foi esse processo de dependência química. Se realmente a criança, por isso que eu sempre digo, primeiro ouça, para depois você falar. Porque a gente acha assim, a criança não entendeu, a criança entende tudo, porque ela mapeia pela emoção. Então, emocionalmente, ela sentiu tudo que todo mundo ali sentiu. A diferença é que ela não sabe bem o que veio sendo, que tem vinculado com ela ou não. Então, ela não sabe separar o que é o ambiente, o que é a substância, o que é o dependente, o que é o familiar. Tudo está misturado para ela. Então, a partir dos 7, 8 anos, dependendo de como foi a vivência, porque eu já acolhi crianças com 4 anos que sabiam exatamente quando a mãe estava drogada. Então, sabiam? Tem crianças que presenciam o uso. Então, eu não posso dizer que, né, uma criança que tem esse tipo de vivência vai esperar até 8 anos. Então, depende muito de como está essa construção, como se deu essa construção. Mas, em geral, a partir de 8 anos, a criança já começa a ir entendendo melhor as situações do entorno, que está em torno a ela. E como que fica essa criança quando, vamos supor, a mãe está em uso e simplesmente os avós vêm e tomam a criança? Essa é uma questão, porque você tira tudo, como estava esse núcleo familiar, como estava essa criança ali, o que ela percebia desse uso. Eu tive uma professora, eu fiz psicanálise no desenvolvimento infantil, e eu tive uma professora que falava assim, eu tinha muita essa inquietação, e ela dizia assim para mim, Roberta, entre a negligência e o abandono existem 50 tons. E eu dizia assim para ela, eu falei, professora, mas todos os tons trazem sofrimento, então para mim não me interessa muito esses 50 tons. Com a experiência, você vai entender que dentro desse contexto, em determinados momentos e como está, e eu pego situações muito graves, a criança ela necessita que essa intervenção seja feita. Então, assim, ela vai sofrer, claro que ela vai sofrer, tá longe do pai e da mãe, mas emocionalmente ela precisa que uma ação seja feita.
O amor exigente, né? O nosso lema. Em primeiro lugar, a vida. E a criança, ela não tem como se desvincular emocionalmente do ambiente onde ela está. Então, como que ela vai se sentir se os avós tomarem uma ação para protegê-la? Vai se sentir protegida. Ela vai entender, né? Agora, é diferente aqueles avós, né, que entram no meio, aí tiram a autoridade do pai, tiram a autoridade da mãe, mas também não age. É mais Ficam ou menos patinando. Uhum. Porque eu já Aí vi é uma assim, a outra criança tem questão. muita afetividade com a mãe, porém, chega os avós e simplesmente tiram, né? Simplesmente falam, olha, se afasta porque você está no uso e que se lasque você, eu vou ficar com a criança aqui. Só que a ligação afetiva da mãe com o filho, ela é muito grande, né? A mãe, ela, por mais que ela esteja em uso, ela dedica a vida dela àquela criança, né? Então, Ela assim, estando em uso, não. Isso é preciso pontuar. Uhum. Qual que é a diferença de alguém que está em recuperação, está buscando, e aí ela sempre vai precisar do apoio desses avós. Essa mãe, ela emocionalmente, ela não é um modelo estável para essa criança. Sempre vai precisar de apoio. Estando em uso, a prioridade é sempre a criança. Essa pessoa não tem condições de estar com essa criança, porque ela não vai conseguir ser esse vínculo seguro que a criança necessita para desenvolver emocionalmente, criar esses trilhos. Então, nesses casos onde existe o uso, não é aguardar o dependente ter a consciência, é agir. Não é também ficar sambando no meio. E para isso, não precisa destruir a imagem do pai e da mãe. Não precisa Essa chegar... reação que eu fico pensando, assim, vamos supor. Porque se você simplesmente chegou e tirou ela daquele ambiente que ela tá, ela tem um certo acolhimento com o dependente que está em uso. Só que você simplesmente tirou e você não passou nenhum tipo de informação para aquela criança. Então ela só se sente abandonada. Depende muito da idade que essa criança está. E nesses casos, a prioridade é a vida. Entendi. Sempre, a prioridade é a vida. Nesses casos, necessita de intervenção. Porque o que eu pego de casos graves, onde tem bebês que são... Os avós, né, acreditam que por aquela mãe, dependente química, ter uma criança, o amor que ela sente por aquela criança vai ser maior do que a dependência química dela, e não será. Então, ela vai colocar, em via de regra, sempre essa criança em risco de ser abusada, em risco de morrer mesmo de fome, em risco de ter um uso precoce. Então, esse é o maior fator de risco que a gente tem. E aí, nesses casos, a intervenção, ela é necessária. Não só dos avós, e se não tem os avós, mas nós, como educadoras, como sociedade, comunidade, devemos agir como um fator de proteção na vida dessa criança. E aí entra o amor exigentinho também, né, para crianças maiores, para dar um norte, né, construir esses trilhos para a vida delas, né? Sim. Quando a gente trabalha com crianças maiores, e aí é um público de 10 a 14 anos, é um público onde você ainda consegue ter uma interferência maior, onde você consegue nortear. Traz para mim 6 músicas, 2 músicas que você gosta, e me explica por que você gosta. O que te diz essa música? O que ela é referência para você? Por que é? Por que você se espelha nisso? Por que... E aí a gente vai trabalhando, mas com aquilo que o jovem traz para a gente. Ajudar ele a pensar melhor, ajudar ele a observar quais são esses trilhos, quais são os hábitos na sua família. Tem uma dinâmica que uma das nossas coordenadoras gravou os vídeos falando da dinâmica da mochila. O que tem na minha mochila que eu preciso guardar e o que tem que eu preciso tirar e jogar fora. Então, é uma dinâmica que a gente utiliza nessa faixa etária que é muito bacana. Porque aí você constrói os trilhos e eles conseguem tomar as decisões, né? Fazer as escolhas mais assertivas na vida. Entender que se eu tenho escolhas,
Se eu tenho essas escolhas, por que eu vou escolher esse caminho e não esse? Ah, não, mas porque todo mundo. Mas peraí, mas por que todo mundo? Porque essa é uma referência e não outra. Então, ajudar o jovem nesse momento a questionar. Só que se eu entro direto questionando, se eu pego a mochila e só vou tirando as coisas, não vou colocando nada, eu vou tirar aquilo que ele tem. Que ele tem como referência, e não vou colocar nada em troca. Fica uma relação desigual. Ao invés de eu ser fator de proteção, eu vou ser fator de risco para ele. Entendi. Nossa, que maravilha. Meninas, está chegando no final. Ah, agora que estava ficando bom, puxa vida! Eu odeio essa hora. E Arém, nada a ver, viu? Nada a ver. Tipo assim, nada a ver. Tá vendo? Eu sou adolescente chata, eu tô acabando com a festa. Tá acabando com a festa. Mas, Roberta, foi maravilhoso esse momento de você estar aqui conosco, mostrando, né, esse trabalho tão importante do amor exigentinho, né? Antes que as coisas ruins aconteçam, né? E parabéns por essa sua disponibilidade, por esse seu carinho conosco também, né? A gente agradece muito você estar aqui, mostrando esse trabalho tão valioso para as famílias, para a sociedade em geral. Então, e é sempre um aprendizado para nós, né, que estamos dentro do amor exigente há tanto tempo, mas como você falou, sempre aprendendo. Muito obrigada, viu? E mostrar que isso funciona realmente, né? Mesmo sem um problema instalado, você traz para a gente essa bagagem que desde criança isso funciona. Essa qualidade de vida, ela pode ser instalada em qualquer família, sem distinção de idade, sem distinção de período dentro do amor exigente, né? Só basta começar. Obrigada, Roberta. Muito obrigada da sua participação. A família Amor Exigente aqui do Mato Grosso do Sul te agradece profundamente. Meninas, eu só tenho que agradecer pelo convite. Espero ter correspondido com as perguntas e ter falado de forma prática, porque como eu trabalho com crianças, eu vou aprendendo a trazer isso de forma prática, como qualquer pessoa pode pegar isso que eu falei aqui e implementar e fazer no dia a dia da sua família. Isso é a prevenção agindo. Gratidão pelo convite de cada uma de vocês, por estar aqui. Primeiro sim foi para o voluntariado, meu segundo sim foi para a coordenação de Amor Exigentinho, que é de verdade o que eu sinto ser o meu chamado. Eu sou filha de um alcoólico que foi embora precocemente pelo uso, né, do álcool. Teria sido tão diferente a minha vida, tantas coisas poderiam ser diferentes se eu tivesse sido acolhida lá atrás. Então hoje eu acolho, eu recebo por amor e gratidão, desejando que as crianças que chegarem a cada uma de nós, e quanto mais grupos de amor exigente, amor exigentinho estiverem prontos para o trabalho, prontos para servir, mais crianças serão amparadas, menos jovens usarão drogas antes, né? Por diversão, por recreação. A vida é algo tão precioso que a gente não deve admitir que isso seja uma brincadeira. Muito, muito obrigada. Gratidão, Roberta. Vou encerrar agora. Um beijo, boa noite, pessoal.